Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo anterior nós comentamos a respeito do princípio transformante. Relembrando vocês, foram os experimentos que foram realizados pelo grupo do Griffiths lá em 1928 e no finalzinho daquele vídeo nós deixamos a dúvida, deixamos a pergunta: quem é o princípio transformante? Que é justamente o tema desse vídeo aqui agora. Bem, nós vamos aqui então agora para 1944, 16 anos depois do grupo do Griffith propor o princípio transformante, e nós vamos falar agora dos experimentos que foram conduzidos aqui pelo Avery e seus colaboradores, também com a Streptococcus pneumoniae. Quem assistiu o vídeo anterior sobre os trabalhos do Griffith também foram realizados aqui com a mesma bactériazinha. Tá? Então, basicamente, os experimentos foram muito parecidos, mas qual que foi o insight, qual foi a diferença aqui desses experimentos liderados pelo grupo do Avery? Eles pegavam um extrato das bactérias da linhagem S e eles excluíam alguns componentes desse extrato, porque a ideia deles era que em um determinado momento eles iam excluir o componente que era importante para que as células da linhagem R se transformassem nas células da linhagem S altamente patogênicas. Tá? Então, primeiro aqui a gente vai ver o grupo controle. Eles injetaram aqui o extrato aquecido, lembram, né? Eles pegavam as bactérias da linhagem S, aqueciam elas estouravam, morriam, eles pegavam esse extrato, que não fazia nada, não causava a morte dos camundongos, e eles injetavam esse extrato em combinação com bactérias da linhagem R vivas, mas que também não eram patogênicas para os camundongos. Tá? E, de repente, o nada, mais nada, causava a morte dos camundongos. E, para surpresa deles, aparecia dentro dos camundonguinhos, lá numa espécie de biópsia, eles conseguiam recuperar bactériazinhas da linhagem S vivas. Então, esse é o resultado idêntico, é o controle experimental, é a mesma coisa que o grupo do Griffith tinha observado. Tá? E aí, então, o adendo aqui, o avanço que o grupo do Avery faz, nada mais é do que tentar destruir alguns componentes específicos do extrato da linhagem S para ver se eles perdiam esse efeito aqui, né? Então, vamos apagar aqui para ficar mais limpinho. Bom, então, vamos lá. Segundo grupo experimental, extrato da linhagem S, só que agora não existem aqui polissacarídeos. Eles destruíram ali os polissacarídeos, os açúcares, tá? Que faziam parte aqui originalmente do extrato da linhagem S. Mas a linhagem R, que não era patogênica, camundongo continuava morrendo e dentro dele continuava aparecendo a linhagem S viva, inteira, se replicando. Então não deu certo. Não eram os polissacarídeos. Vamos destruir agora somente os lipídios, vamos tirar as gorduras aqui. Tá? Lipídios destruídos do extrato da linhagem S, mais as bactérias da linhagem R, os camundongos continuam morrendo e continua sendo recuperado dentro deles bactérias da linhagem S. Então, também não eram os lipídios. Vamos lá, vamos destruir o RNA, os RNAs. Mesmo resultado experimental. Tá, pessoal, agora a gente vai destruir as proteínas. E na época, as proteínas eram tidas como as vedetes. Eram as proteínas que muito provavelmente armazenavam a informação biológica, que eram responsáveis por fazer uma célula passar a sua informação para a célula filha. Tá? Elas eram a molécula da vida, a molécula da hereditariedade. Porque as proteínas, já se sabia, na época eram compostas de 20 aminoácidos diferentes e elas apareciam na maior diversidade possível. Né? Tinha proteína, e tem até o atual presente momento, proteína de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Tá? Então eles destruíram lá as proteínas daquele extrato da linhagem S, injetaram junto lá com a linhagem R não patogênica, mas o camundongo continuou morrendo e as linhagens S, as bactérias patogênicas, foram achadas dentro desse camundonguinho. Nossa, que resultado surpreendente! E agora, quem que explica então a hereditariedade? Quem que é o princípio transformante? Bom, sobrou uma coisa a ser testada, o DNA. Vamos destruir aqui o DNA do extrato da linhagem S, vamos injetar junto com as bactérias da linhagem R vivas
E agora os camundongos viveram, eles não morreram. E dentro deles, nenhuma bactéria da linhagem S foi recuperada. Ou seja, esse experimento, pela primeira vez na história da humanidade, estava sugerindo que o DNA era a molécula responsável pela hereditariedade, que o DNA era o princípio transformante, tá? Porém, gente, na ciência, quando um resultado é muito surpreendente, quando ele é inovador, ele necessita ser corroborado por outros pesquisadores. A gente brinca que o muro do conhecimento científico ele é abalado quando um resultado muito diferente aparece, que era o caso aqui, né? Em 1944, a gente nem sabia ainda o formato 3D da molécula de DNA. A gente conhecia pouquíssimo a respeito do DNA. A gente só sabia que ele estava lá dentro do núcleo, que ele era ali composto por algumas bases diferentes, que a gente fala em um outro vídeo para vocês, mas agora esse experimento, pela primeira vez, estava sugerindo que ele continha informação biológica e que ele era responsável, então, pela hereditariedade. Ele era o princípio transformante. Era ele que era absorvido aqui pelas bactériazinhas da linhagem R, elas captavam o DNA do extrato da linhagem S e automaticamente elas se transformavam na linhagem S patogênica e matavam os camundongos. Tá? Então, quando os pesquisadores aqui retiraram o DNA do extrato, a R nunca, deixa eu apagar aqui, a R nunca virou a S, isso aqui não aconteceu, e obviamente os camundongos não morreram. Tá? Bem, então a gente vai avançar aqui agora para 1952, são 8 anos depois das descobertas ali do grupo liderado pelo Avery, onde Alfred Hershey e Martha Chase trabalharam com o bacteriófago T2 para aí sim confirmar então que a molécula da vida é realmente o DNA. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos experimentos que eles realizaram então. Então o Hershey e a Martha Chase basicamente tinham 2 grupos experimentais aqui, pessoal. Eu vou passar uma linha aqui no meio. Tá? Esse aqui era o grupo experimental número 1 deles, esse aqui era o grupo experimental número 2. No grupo experimental número 1, eles marcaram aqui radioativamente os bacteriófagos, esses são um vírus bonitinho aqui, ó, um bacteriófago, são vírus que infectam especificamente aqui as bactériazinhas. Então eles marcaram esses bacteriófagos aqui com um enxofre radioativo. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, o enxofre é uma substância que ele está nas proteínas, mas não está no DNA. Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, essa capsulazinha aqui do bacteriófago, a hastezinha dele, as perninhas dele aqui que ele usa para ancorar nas bactérias, tá tudo brilhando aqui em vermelho, está representando a radioatividade, certo? E o material genético aqui, o DNA desse bacteriófago, está sendo representado ali por um fio preto, beleza? No segundo grupo experimental, eles tinham o contrário, eles marcaram os bacteriófagos radioativamente com o fósforo. Tá? E o fósforo é uma substância que tem no DNA, mas não tem nas proteínas. Então veja um desenhozinho aqui, ó, o DNA está brilhando, vermelhinho, e as proteínas lá que fazem aqui o capsídeo, que fazem a haste, ali as perninhas todas do bacteriófago, não estão brilhando, certo? Porque elas não foram marcadas radioativamente. Então, o Hershey e Chase aqui mandaram esses bacteriófagos infectar as bactériazinhas nos 2 grupos experimentais. Vocês estão vendo aqui, ó, um bacteriófago ali passando seu material genético, o outro bacteriófago ali passando seu material genético, esse aqui já está chegando, ali o outro passando ali para dentro, tá? E aqui da mesma maneira, ó, esse aqui está passando ali o material genético dele, ele está passando também, os outros estão fazendo o trabalho ali também de passar o material genético para dentro da bactériazinha. Por que os bacteriófagos fazem isso, gente? Porque isso é um princípio da infecção viral. O vírus ele não é um ser vivo, ele é um parasita obrigatório. Ele passa o seu material genético para dentro de hospedeiros, de células funcionais, nesse caso aqui as bactériazinhas, que vão utilizar o material genético desse vírus para produzir outros vírus, né? E aí o ciclo se retroalimenta. Tá? Então o que eles conseguiram ver, gente, é que nesse primeiro grupo aqui experimental, nosso grupo número 1, a maior parte da radioatividade foi recuperada na carapaça aí dos bacteriófagos, ou nos envoltórios dos bacteriófagos. Né? Tá aqui, ó, eles todos vermelhinhos ali, bonitinhos, e a bactéria não tinha radioatividade. Tinha alguma coisa lá dentro da bactéria, que eles não sabiam direito o que, mas não estava nada brilhando lá. Ou seja, se a gente concorda que tudo isso aqui é feito de proteína,
A gente está mostrando com esse experimento aí do Hershey e da Martha Chase que as proteínas não foram transmitidas para dentro das bactériazinhas, tá? Aqui no grupo experimental número 2, o que aconteceu? Vamos apagar aqui um pouquinho. Ó, vocês estão vendo os bacteriófagos aqui. E o que aconteceu nesse grupo experimental? A maior parte da radioatividade foi recuperada dentro da bactéria. Então, ó, moléculazinha de DNA aqui brilhando dentro das bactériazinhas. Ou seja, o DNA foi transferido do bacteriófago para dentro da bactéria. A partir desse momento aqui, gente, não tinha mais jeito. A comunidade científica realmente adotou o consenso que o DNA era a molécula hereditária, que esse DNA transferido dos bacteriófagos para dentro das bactérias permitiria que as bactérias fizessem mais bacteriófagos, uma coisa que elas não faziam antes de receber essa informação biológica, certo? Então, o princípio transformante, em 1952, ficou sendo conhecido como o DNA, a nossa molécula da vida, a molécula responsável pela hereditariedade. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história do DNA. E, na sequência, nos próximos vídeos, nós falaremos mais sobre essa molécula super importante, super interessante, que regula toda a nossa vida. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo!